E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre máximos e mínimos, tanto absolutos como máximos e mínimos locais. Nós vamos aprender a diferenciar um do outro, claro, estudando a definição de cada um, e vamos também aprender como calcular, como encontrar esses máximos e mínimos, tá bom? Então vamos diretamente aqui para a aula. Iniciaremos a partir de uma definição que diz o seguinte, ó, se f é uma função de domínio D, então f tem um valor máximo absoluto em D, né? Em um ponto C, se f de x for menor ou igual que f de C, para qualquer x em D. E um valor mínimo absoluto em D, no ponto C, se f de x for maior ou igual que C, para qualquer x em D. Ou seja, o que é que isso está nos dizendo, pessoal? A grosso modo, em outras palavras, você tem uma função e você tem um certo domínio D, tá certo? Então você calcula em todos os pontos do seu domínio, você vai calcular o valor numérico, vai pegando ele, aplicando na função, aplicando na função, aplicando na função e vai gerar, claro, uma lista de valores. Você vai pegar o maior deles. O maior deles vai ser justamente o meu máximo absoluto naquele domínio. Se vai pegar o menor deles vai ser justamente o mínimo absoluto naquele domínio, tá certo? Ou seja, pessoal, para encontrar o máximo e o mínimo absoluto, basta que você calcule em todo o seu domínio, o maior dele vai ser o máximo absoluto e o menor dele vai ser o mínimo absoluto. É isso que está dizendo essa definição a grosso modo. Bom, vamos observar isso aqui através de um gráfico. Nós temos aí o gráfico da função cosseno de x e da função seno de x. Bom, analisando aqui, vou pegar aqui o meu laser, nós temos o mínimo absoluto, que é a função cosseno de x, né? Ó, cosseno de x. Então ela atinge o menor valor aonde? O menor valor absoluto em zero, tá certo? O menor valor absoluto dela é zero. Atingido em que ponto? Menos π sobre 2. E eu também tenho aqui zero, atingido em qual outro ponto? Π sobre 2 positivo, tá bom? Então aqui são os menores valores absolutos, ou seja, não tem nenhum valor negativo. Então o zero é o menor valor. E nós temos também, claro, o máximo absoluto. O máximo absoluto, onde é que ela atinge o máximo? Ela atinge o máximo justamente em zero. Ou seja, quando π ou quando for zero, ela atinge o valor 1. É o maior valor que a função cosseno adquire nesse domínio aqui, de menos π sobre 2 a π sobre 2 da função cosseno de x. A gente sabe que se eu expandisse esse domínio, continuaria sendo o máximo absoluto 1 e o menor 0. Mas nós aqui estamos trabalhando com esse domínio em específico. Bom, e para a função seno? Para mim, a função seno ela atinge o menor valor aonde? O menor valor é em menos 1. O menor valor absoluto dessa função é menos 1. Em que ponto? Menos π sobre 2. E o maior valor, 1, também atinge em que ponto? Π sobre 2. Então aqui eu tenho o menor valor absoluto, o chamado mínimo absoluto, e o maior valor absoluto, chamado máximo absoluto da minha função seno. Quais são os valores? Máximo absoluto, 1. Mínimo absoluto, menos 1. Para a função cosseno, mínimo valor absoluto, 0. Máximo valor absoluto, 1. Ok? Bom, pessoal, mas nem toda função tem máximo absoluto e mínimo absoluto. Isso depende muito do seu domínio. Por exemplo, se eu pegar a função quadrática, y igual a x ao quadrado, então você vai fazer ela aí, o domínio dos reais, né? Ou seja, de menos infinito a mais infinito, ela vai ter um mínimo absoluto. A gente sabe que a função yx ao quadrado, o mínimo absoluto dela é aqui no zero, calculada facilmente, desde o ensino médio você fazer esse cálculo, que é através do x-verso. Então o menor valor absoluto é zero, tá bom? Ou seja, ela não tem nenhum menor valor do que esse. Mas eu não tenho o máximo absoluto, porque afinal ela vai sempre crescendo. E ela vai sempre crescendo. E meu domínio aqui, ó, está sendo de menos infinito a mais infinito. Então ela tem um mínimo absoluto, mas não tem máximo absoluto. Então vai ter funções de todo tipo. Vamos mostrar mais exemplo. Bom, essa mesma função yx ao quadrado, só que agora eu mudei o domínio. Meu domínio agora é de 0 a 2, tá bom? Meu domínio é de 0 a 2. Então, ela atinge o menor valor absoluto aonde? Em 0, continua aí, porque o 0 está definido, então eu dei menor valor absoluto em 0. E agora sim, ela atinge o máximo absoluto em 2. Professor, por que não está crescendo? Não, não está crescendo mais, porque ele definiu aqui, seria só de 0 a 2 o meu domínio. Então você faz o cálculo em todo o domínio. Meu domínio é esse, ó, de 0 a 2. Nesse domínio aqui, o máximo absoluto aqui vai ser quando atingir ponto 2, claro, o valor, né, vai ser 2 ao quadrado, que dá 4. Tá bom? Então, essa perninha aqui, com esse domínio, no caso, vai ter máximo e mínimo absoluto. Agora é o seguinte, vamos pegar a mesma função, só que eu estou mudando sempre o domínio. Agora o domínio, ó,
é quando o zero não está definido, ou seja, ele é aberto no 0 e fechado no 2. Não está definido no 0. Então, pessoal, eu não posso determinar aqui, como a gente sabe, né? Os números são reais, né? Ou seja, até chegar no 0 tem infinitos números. Então, o número que você imaginar bem próximo do 0 sempre vai ter um mais próximo. Então, eu posso dizer que ele não tem mínimo absoluto. Vai ser sempre um valor menor ali, que está muito mais próximo de 0. Então, não tem mínimo absoluto, mas ela tem máximo absoluto, porque ela está definida no 2. Então, ela está aqui, ó, tem máximo absoluto. Ou seja, 2 ao quadrado, 4 é o valor máximo absoluto que ela atinge. Em que ponto? No ponto 2. E pode ser também que ela nem tenha máximo absoluto e nem mínimo absoluto. Quando eu pego aqui um intervalo aberto, ela nem vai ter mínimo absoluto e nem vai ter máximo absoluto. Quando eu estou no intervalo aberto aqui, não tem máximo e nem mínimo absoluto. Vamos lá. Outro teorema, chamado teorema do valor extremo. Se f é contínuo em um intervalo fechado AB, então f atinge tanto um valor máximo m como um valor mínimo m em AB, ou seja, dentro desse intervalo. Isto é, há números x1 e x2 nesse intervalo fechado em AB, tais que f de x1 é igual a m e f de x2 é igual a m maiúsculo, né? Bota, né? Ou seja, vai ter sempre um valor mínimo, que é o menorzinho, que é o m minúsculo, e um valor máximo, que é chamado esse valor m maiúsculo, para qualquer valor de x. A gente vai observar isso aí, ó, através destes exemplos aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, se o intervalo for fechado, eu vou até voltar aqui para mostrar a vocês. Se vocês pegar aqui, ó, por exemplo, o intervalo aqui fechado, 0,2. Se tem intervalo fechado, vai ter mínimo absoluto e vai ter máximo absoluto. Se o intervalo for fechado, sem ser fechado, não dá para garantir, tá bom? Então, intervalo fechado, o teorema garante. Então, ó, nesse caso aí da gente, eu tenho um intervalo fechado entre A e B, então eu tenho um máximo absoluto nesse ponto e eu tenho aqui um mínimo absoluto nesse ponto. No caso, eles são interiores, a gente diz que ele é interior. Aqui são os extremos, A, B, então, como ele está dentro, a gente chama de pontos interiores. Então, tem o máximo absoluto e o mínimo absoluto, ponto de máximo e ponto de mínimo interior, que está dentro do intervalo. Nesse caso, intervalo fechado, vai ter um ponto máximo aqui e um ponto mínimo. O máximo e o mínimo aqui estão aonde agora? Nas extremidades. Ou seja, é calculado exatamente no A e exatamente no B. Ok? Então tem o máximo e mínimo aí, a máximo e mínimo, e tenho nas extremidades, não está sendo calculado nas extremidades. Vamos lá. Nesse caso aqui, todos aqui são fechados, tem um mínimo aqui absoluto, tá certo? Um mínimo absoluto na extremidade e tem um máximo absoluto no interior, tá certo? Então, o ponto de máximo vai ser interior e o ponto de mínimo vai estar na extremidade. Beleza? Nessa outra situação, eu tenho o seguinte. Vai ter um ponto de mínimo interior, está lá no interior, é o menor deles está lá no interior, e o máximo vai estar na extremidade. Então, toda vez que está nas extremidades do intervalo, você diz que o ponto de máximo ou de mínimo está na extremidade. Quando é dentro, você diz que é ponto interior de máximo ou de mínimo. Vamos lá. Extremos locais, mais uma definição. Uma função f tem um máximo local agora, não é um máximo absoluto, é um máximo local, em um ponto C de seu domínio D, se f de x for menor ou igual que C, para qualquer x pertencente a D em um intervalo aberto que contenha C, certo? A função f tem um mínimo local em um ponto C de seu domínio, f de x maior ou igual que C, para qualquer x pertencente a um intervalo que contenha C. Então, agora, os intervalos aqui, pessoal, para iniciar, deve ser, aqui são intervalos abertos, lá era fechado, máximo e mínimo absolutos fechados. Intervalos aqui abertos, tá bom? Intervalos aqui abertos, eu falo de máximo e mínimo local. Ó, claro, pessoal, o máximo e mínimo local, ele também pode ser o absoluto. Nesse caso aqui, ó, para essa curva completa, né? Essa curva completa. Aqui é um mínimo local, né? Também é um mínimo local, mas também é o mínimo absoluto. Você vê pela sua função que é o menor valor que a função atinge nesse intervalo AB, tá certo? Considerando aqui o intervalo AB fechado, tá certo? Então, é um mínimo local e também um mínimo absoluto. Eles se coincidem. Esse ponto aqui eu posso considerar ele como um máximo local, não absoluto. Por quê? Porque vai ter valores maiores do que ele. Então, é máximo local. Dentro de um intervalo, ele é o maior valor que tem, ou seja, a gente diz ali, ó, na redondeza não tem ninguém maior do que ele, tá certo? Na redondeza aí não existe ninguém maior do que ele, então eu chamo ele de máximo local. Esse ponto aqui é o mínimo local, na redondeza dele, seja ali no bairro dele, né?
na cidade dele, ele é o mínimo local, tá certo? No valor aqui, ó, esse valor ele é o máximo absoluto, tá certo? Como não há por perto valor maior do que f, também é o máximo local. Ele é absoluto, que é o maior valor da função nesse intervalo. E também é o máximo local. Perto dele aqui não tem ninguém maior do que ele. E aqui é um valor mínimo local, não absoluto. Por quê? Porque tem valores menores do que ele. Então é um mínimo local, tá certo? Dentro da redondeza, se dentro de um certo intervalo, não tem ninguém aí menor do que ele, ok? Então vamos lá. Claro, se eu expando, né, esse intervalo, o meu domínio é até aqui, então pode ser que não seja menor do que ele, tá certo? Então no caso aqui da gente não tem ninguém na redondeza dele aqui menor do que ele, mínimo local. Bom, agora como é que a gente encontra, pessoal? Vou voltar aqui para mostrar a vocês. Como é que a gente encontra esses pontos de máximos e mínimos? Porque por enquanto estou colocando no gráfico, é bonitinho, é fácil de identificar. Olhei para o gráfico, eu consigo dizer, professor, quem é o máximo local, quem é o mínimo local, né? Então eu consigo olhar para ele e dizer se é máximo, mínimo, absoluto, então fica fácil de fazer. E se não tiver? Bom, percebam, pessoal, que a reta que passa, né? A reta que passa aqui, trazer para cá, a reta que passa nos meus pontos de máximos, nos meus pontos de mínimo local, tá certo? Ou absoluto. Então, a reta tangente aqui, o valor dessa tangente aqui, ela é igual a quanto? Zero, tá certo? Ela é sempre paralela ao eixo Y, ao eixo X. Então, o ângulo que ela forma com o eixo X é zero. Ou seja, a tangente nesse ponto, ela é zero. O coeficiente angular dela é zero. A gente sabe que o coeficiente angular é o quê? Derivada. Ou seja, a derivada nesse ponto aqui, ela é zero. Então, a derivada no ponto onde é máximo mínimo local é sempre zero, tá bom? Mas vamos ver isso dentro de um teorema. Teorema da derivada primeira para valores de extremos locais. Se f possui um valor máximo ou mínimo local, se possuir, tá certo? Em um ponto C, ele não está dizendo que possui, mas se ele possuir, em local C, interior de seu domínio, e se f' for definida em C, ou seja, você puder calcular a derivada nesse ponto, então a derivada nesse ponto é igual a zero. Que eu acabei de falar para vocês, acabei de falar mostrando lá no gráfico. Ou seja, se ela tem um ponto de máximo mínimo local, não estou garantindo que tenha, mas se ela tiver esse ponto de máximo mínimo local, a derivada aplicada nesse ponto, o valor é zero. Fim de papo, a derivada lá vai ser zero. Então você já começa a suspeitar. Opa, se tiver um ponto de mínimo local, a derivada nesse ponto vai ser zero. Vou mostrar isso através de um gráfico. Tá aí, ó, nosso gráficozinho é o máximo local, a reta tangente, como eu disse a você, ela é paralela ao eixo X, logo o ângulo que ela forma com o ângulo X é zero, tá certo? O ângulo que ela forma com o eixo X é zero, duas retas paralelas, então o ângulo que ela forma ali com o eixo X é zero, tá bom? Então, pessoal, dado isso, dito isso, em relação a derivadas, esse teorema aí, ele nos garante o seguinte, ó, onde é que eu vou encontrar, ou pelo menos a minha suspeita dos meus pontos de máximos e mínimos locais? Então, vai ser nos pontos interiores em que a derivada foi igual a zero. Então, se eu tenho uma certa função, quero saber, então eu calculo lá a derivada igual a zero. E aquele ponto pode ser, daqui a pouco vamos falar sobre isso, pode ser um ponto de máximo e mínimo local, né? Ou ele é um ponto de máximo e mínimo local. Vamos falar sobre isso. Pontos interiores em que f' não existe, porque também se ela não existe, ou seja, a derivada dela naquele ponto não existe, tenta imaginar a função módulo de x. A função módulo de x é um v. Ela tem um ponto de mínimo local ali e até absoluto, né? É um mínimo absoluto ali. Mas não existe a derivada em zero. A função y igual ao módulo de x, né? Aquele nosso v. É um mínimo absoluto, máximo absoluto. Não existe a derivada naquele ponto e é um ponto de mínimo local. Então, nesses pontos interiores, pode existir também, pode ser um ponto de mínimo local também, né? E nas extremidades de f. Mas vamos falar melhor sobre isso quando a gente enunciar essa definição. Um ponto interior do domínio de uma função f, em que f', ou seja, em que a derivada é zero ou indefinida, é um ponto crítico de f. Tá certo? Então, quando você faz a sua derivada, pessoal, igual a zero, porque é o caminho que você vai fazer. Claro, você não já vai chegar e chutar um valor. Eu acho que o meu ponto, o mínimo local, o máximo absoluto, máximo local é esse.
você vai fazer o quê? Vai pegar a sua função, com a informação que você tem, você vai calcular a derivada e vai igualar a zero. Vai tentar encontrar as raízes, ou seja, quais são os valores em x que deixam aquela derivada igual a zero. Dado que você encontrou, o que é que você encontrou? Encontrou um ponto de máximo local? Encontrou um mínimo local? Não. Você encontrou um ponto crítico. A gente diz que esse ponto crítico ele é candidato a máximo mínimo local, tá certo? E máximo mínimo absoluto. Ele é um candidato, tá bom? Então, você é um candidato. Esse carinha é um candidato. Bom, sempre que eu fizer a derivada dela, né, ela vai ser um máximo mínimo local? Não, como eu falei para você, ela pode ser apenas um candidato e não se eleger, que é o caso desse ponto aí, ó. Se eu calcular a derivada de x ao cubo, a gente sabe que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, concorda? Então, a derivada aqui se eu tenho uma função y igual a x ao cubo e calculo aqui a derivada é 3x ao quadrado. Se eu igualo ela a zero, qual o valor que multiplicado por 3 dá zero? Então, x ao quadrado tem que ser zero. Claro que x é igual a zero. Então, zero é quem, pessoal? Ponto crítico. Crítico. Ou seja, ele é um candidato, né? Ele é um candidato a se eleger ponto local. Mas a gente, quando traça o gráfico, vê que não é. Tá certo? Porque tanto vai ter pontos na redondeza que é maior do que ele, como vai ter pontos na redondeza que é menor do que ele. Então, ele nem é máximo local, nem é mínimo local. A gente disse que, nesse caso aí, ele é um ponto de inflexão. Tá certo? Ele não é máximo local nem mínimo local, ele é um ponto de inflexão. Beleza? Então, a gente vai trabalhar bem sobre esses pontos aí em outros teoremas lá na frente. Mas só para mostrar a vocês que nem sempre quando a gente faz a derivada igual a zero, a gente encontra o máximo local. A gente encontra ponto crítico, que é um candidato a máximo mínimo local. Tá certo? Aí também nós temos outro caso também, a mesma coisa. Vamos lá. Como determinar então os extremos absolutos? Absolutos, né? Como calcular os extremos absolutos? Tem uma função contínua f em um intervalo fechado e finito. Claro. Calcule f em todos os pontos críticos das extremidades. E 2. Tome o maior e o menor dentre os valores absolutos. Eu quero o maior valor e o menor valor dentre esses valores absolutos. Vamos ver isso através de exemplos, pessoal. Vamos lá. Nós temos, coloca aqui linhas para mim escrever, acho bem melhor. Aqui nós temos o seguinte, ó. Determinar os valores máximos e mínimos absolutos da função f de x ao quadrado nesse intervalo. Vou fazer e nós vamos lá para o GeoGebra também para mostrar ele funcionando, se a gente acertou ou não a nossa resposta. Bom, primeira coisa que ele pede aqui, pessoal, calcular f em todos os pontos críticos. Em primeiro lugar, eu tenho que encontrar os pontos críticos. Se eu tenho f de x igual a x ao quadrado, então a derivada dela, essa derivada é igual a 2x. E aí o que é que eu faço com essa derivada? Igualo a zero. Portanto, daqui eu concluo que x é igual a zero. Bom, encontrei esse x igual a zero é quem? Ponto crítico. Ponto crítico. E eu só tenho esse ponto crítico. Nesse ponto crítico aí, pessoal, em x igual a zero, eu vou calcular na minha função. F de zero é igual a zero ao quadrado, que dá zero. Depois ele pede para pegar o maior e o menor valor. Calcular também aqui, ó, nas extremidades. Ele pede para calcular agora também nas extremidades, ou seja, em menos 2 e 1. Então vamos fazer o cálculo. F de menos 2, isso aqui é igual a menos 2 ao quadrado, que dá igual a 4. F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que dá igual a 1. Então, eu tenho esses valores, pessoal, 0, 4 e 1. Meu segundo passo aqui diz o seguinte, ó, tome o maior e o menor dentre os valores absolutos, os valores obtidos. Então, quem é o menor? O menor é 0. E o maior? 1. Então, o valor máximo absoluto, o valor máximo absoluto aí é 0. E o valor mínimo, o 0 não, 4, né? Máximo absoluto, 4. O valor mínimo
o valor mínimo absoluto é 0. Então, descobrimos o máximo absoluto e o mínimo absoluto dessa função, 4 e 0. Agora vamos para essa outra situação. Exemplo 3, determinar, sempre usando essa ideia lá em cima, tanto que eu deixei para todas as questões. Determinar o máximo e o mínimo absoluto agora dessa função. Qual é a função? F de x igual a 10x vezes 2 menos o ln de x. Bom, vamos calcular aqui a derivada da função. Aqui é um produto de derivada, né? Tem uma função e aqui eu tenho outra função. Então, o que é que eu faço? Deriva a primeira, que no caso vai dar 10, vezes a segunda sem derivar, menos o ln de x, mais, tá certo? Mais a primeira sem derivar, vezes a segunda, ok? Vezes a derivada da segunda. A derivada de 2 é 0, e a derivada do ln de x é menos 1 sobre x. Então, portanto, a derivada da minha função vai ser igual a 10 vezes 2, 20, né? 10 vezes 2, 20, menos 10 ln de x. 10 vezes 10, né? Ó, 10x vezes menos 1 sobre x, vou cortar x com x, menos com mais dá menos 10. Então, a derivada dessa função vai ser igual a 20 menos 10 dá 10. Vai dar 10 menos 10 ln de x. Colocando 10 em evidência, vai ficar 1 menos o ln de x. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar ela a 0. Então, 10 vezes 1 menos ln de x, isso aqui igual a 0. Bom, igual a 0, o 10 ele não pode ser 0, 10 é 10, né? 10 já é uma constante, né? Então, só me resta que 1 menos o ln de x, isso daqui seja igual a 0, que implica dizer que o ln de x é igual a 1. Bom, pessoal, o ln de x, para o ln de x ser igual a 1, x tem que ser igual a exponencial. Então, esse daqui é o nosso ponto crítico. Ok? É nosso ponto crítico. Legal? Vamos lá. Agora, o que é que eu vou fazer? Calcular f no ponto crítico. Qual é a minha função f? A minha função f, agora aplicada em E, vai ser igual a 10 vezes Euler vezes 2 menos, eu aplico sempre na função original, menos ln de Euler. Ok? Onde tem x eu vou colocar no Euler, que é o meu ponto crítico. Então, isso aqui vai ser igual a 10 Euler, 10 vezes 2 dá 20, 20 Euler, menos 10 Euler, vezes o ln de Euler. Mas a gente sabe que o ln de Euler, isso aqui é 1. Então, vai ficar 20 Euler, menos 10 Euler. Isso aqui é igual a 10 Euler, que dá 27, alguma coisa, né? Euler é 2,71. Bom, agora eu vou fazer o cálculo nas extremidades. Quais são as minhas extremidades? As minhas extremidades está aqui, ó. Né? Deixa eu botar aqui através do laser. 1 e Euler ao quadrado. Vamos aplicar. Quanto é que vai valer f de 1? F de 1 é 10 vezes 1 vezes 2 menos ln de 1. Fecha. Isso aqui é 10 vezes 2, 20. 10 vezes ln de 1. O ln de 1 é 0, né, pessoal? O ln de 1 é 0. Então, vai ficar menos 10 vezes, vou botar aqui, ln de 1. Vocês sabem que o ln de 1 é 0, né? Ou seja, que qualquer número que é elevado a Euler elevado a x está igual a 1, então x é 0. Então, vai ficar igual a 20, ok? Vai ficar igual a 20, 20 menos 10 ln de 1. E agora, Euler ao quadrado, né? Outra extremidade. F de x
f de Euler ao quadrado, que é a outra extremidade, isso é igual a 10 vezes Euler ao quadrado vezes 2 menos ln de Euler ao quadrado. Mas isso aqui vai ser igual a 10 Euler ao quadrado vezes 2. Ln de Euler ao quadrado, pessoal, Ln de Euler é 1. Fica o expoente, né? Propriedade aí de logaritmo. 2 menos 2. Então vai ser 10 vezes Euler ao quadrado, né? Ao quadrado vezes 0, que dá igual a 0. Qual é o maior deles, pessoal? Quem é maior? 10 Euler ou 20? Euler é 2,71, então é 27 ali. 20 é menor que 10 Euler. E o menor de todo é 0. Portanto, valor máximo absoluto nesse intervalo aí, né? Que é o que a gente sempre calcula, o valor máximo absoluto vai ser 10 Euler. E o valor mínimo absoluto é 0. Tá certo? O valor mínimo aí é 0. Vou fazer daqui a pouco esses exemplos no GeoGebra para mostrar a vocês, tá bom? Vamos fazer aqui o terceiro e a gente vai lá no GeoGebra para mostrar como é real a história e como vocês também terão como conferir a resposta de vocês. Agora, a mesma coisa, máximos e mínimos absolutos, né? Dessa função agora, vamos lá. F de x, isso aqui é igual a x, né? Esse aqui é igual a x elevado a 2 sobre 3. Então, x elevado a 2 sobre 3, quem é a derivada? A derivada dessa função aí, a gente sabe que vai descer o 2 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1, né? Ok? Então, a derivada da função vai ser igual a 2 terços. 3 menos 1 vai dar x elevado a menos 1 terço. Que isso significa dizer que f' de x é igual a 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Né? X elevado a menos 1 terço é a raiz cúbica de x, só que agora o denominador, porque o expoente é negativo. Tem algum número que igualando de zero, pessoal? Não, ela vai ser diferente de zero para todo x pertencente aos reais, em particular nesse intervalo. Mas ela não é definida em x igual a zero, desde que x seja, ou seja, eu posso botar asterisco aqui, né? Mas isso significa dizer que x seja diferente de zero. Então ela não é definida nesse ponto, portanto não tem derivada nesse ponto, e aí, portanto, eu posso calcular esse ponto x igual a zero vai ser um ponto crítico, tá certo? X igual a zero vai ser um ponto crítico. X igual a zero é um chamado ponto crítico, certo? É um chamado ponto crítico, ok? Então vamos fazer os cálculos. Quando eu tenho um ponto crítico, eu vou aplicar na minha função. Claro que f de 0 igual a 0 elevado a 2 terços, isso aqui vai dar 0. Vamos calcular agora as extremidades, menos 2 e 3. F de menos 2 vai ficar menos 2 elevado a 2 terços. Isso é a mesma coisa do seguinte, pessoal. Raiz cúbica de menos 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 4. Então, meu valor mínimo aí... ainda falta mais um valor, né? Falta calcular o 3. F de 3, como eu disse a vocês, é 3 elevado a 2 terços, que é o mesmo que a raiz quadrada, a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 9. Ok? Então, quem é maior? Raiz cúbica de 4 ou raiz cúbica de 3? Raiz cúbica de 9 é maior, né, pessoal? A função raiz cúbica é uma função crescente, né? Raiz cúbica, por exemplo, de 27, ela é menor do que a raiz cúbica de 64,
por exemplo, né? Que dá 4, né? Tá bom? Raiz cúbica de 64 é 4, raiz cúbica de 27 é 3. Então, ela é sempre crescente. Então, o maior valor que eu tenho aí, meu máximo absoluto, vai ser o valor máximo absoluto, valor máximo absoluto, valor máximo aqui absoluto vai ser raiz cúbica de 9. Valor mínimo absoluto, vou colocar aqui, valor mínimo, aí tá na cara, né, pessoal? Mínimo absoluto vai ser 0, ok? Vamos ver agora isso no nosso GeoGebra, pessoal. Vamos ver se realmente nossas respostas batem, né, com a realidade, tá certo? Vamos ver se nossas respostas batem com a realidade. Deixa eu levar para cá, trazer aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou voltar para o exemplo 1 para a gente fazer um por um, certo? Exemplo 1, primeiro exemplo para a gente fazer um por um. Vamos trazer aqui. Começa aqui, através esse primeiro exemplo, tá certo? O primeiro exemplo que a gente pegou foi esse aí, né? X ao quadrado. X ao quadrado entre menos 2 e 1, tá bom? A gente vai botar lá no GeoGebra, depois vem olhar se nossa resposta bateu. Tá bem assim? Então tá lá, o GeoGebra já está aqui, vamos só ampliar. Intervalo é menos 2 e 1. Bom, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar a vocês como eu vou escrever, como é que eu vou escrever aqui, certo? Então vai ser, tirar esse aqui daqui, y, eu vou escrever atrás de curva, ó, curva, porque como o domínio ele é limitado, né? Curva, aí eu escolho essa aqui, ó, expressão variável, certo? Curva, aí eu vou botar x, certo? Vou colocar um x minúsculo, x, aí é x ao quadrado, né? Porque y é igual a x ao quadrado, a variável é x, o valor inicial, o intervalo era de menos 2 a 1, né? Menos 2 até o valor final, que é 1, que era 1. Acredito que seja 1. Essa daqui é a definição, menos 2 a 1, exatamente. Olhei aqui para mim. Bom, menos 2 a 1. Agora vamos diminuir o nosso zoom. Pronto, tá aí, valor menos 2 e 1. Essa daí é a curva, né, da letra A. Letra A, aqui foi a curva da letra A. Como conferir se nosso resultado está certo, né, pessoal? Vamos olhar os valores que a gente encontrou. Os valores que a gente encontrou aqui foram... Vou mostrar aqui a vocês os valores que a gente encontrou. Valor máximo absoluto 4, valor mínimo absoluto 0. Ah, professor, eu quero conferir se realmente é. Isso aí, valor máximo e valor mínimo, 4 e 0. Você pode colocar em y, como é máximo, pessoal, máximo é y. Então, y igual a 4, olha aí, ó, é o máximo mesmo, passa lá no 4, tá vendo? E você pode botar y igual a 0, estou botando aqui só para mostrar, mas claro que vocês estão vendo pelo eixo x aí, né, ó, 0. Então, realmente, o máximo absoluto que ela atinge é ela, não toca em outro ponto, é o máximo absoluto, não tem outro ponto igual, tá certo? E o menor valor absoluto aí é 0. Tá certo? Se tocasse em outro ponto do gráfico, você tem que ter encontrado os dois também, viu? Mas aí nós mostramos que só tinha um máximo absoluto. Ok? Mostrado aí. Vamos agora verificar o outro exemplo que a gente resolveu. Vou voltar aqui. Vamos lá. Vamos ver qual é a função. Vamos ver qual é a função aqui. 10x vezes 2 menos ln de x, né? Essa daí é a função. Vamos lá. Vamos escrever agora no nosso GeoGebra, ela lá no nosso GeoGebra. Vocês já sabem que eu estou usando o comando curva, tá bom? Então é curva, escolhe essa expressão variável. Então é 10x, né? Então o primeiro é sempre x, tá bom? Eu boto sempre x. Você pode botar um t, eu boto botar um u, que o próprio GeoGebra depois muda a variável, certo? Ou você pode deixar igual ao x mesmo, certo? E aqui você bota a expressão 10x
vezes 2 menos ln, é o ln mesmo, abre parênteses, para botar o x dentro, menos o ln de x, pronto. Aí agora quem é a variável, já tá lá em valor final, deu um pulo aqui. Aí vai ter que voltar aqui, que é valor final, pronto. Vou apagar aqui a variável, o nome variável. Pronto, a minha variável eu estou colocando como x, valor inicial lá era 1 e o valor final era Euler ao quadrado. Euler ao quadrado, certo? Euler ao quadrado. Deixa eu ver o que eu estou errando aqui na minha concepção. Dx eu posso ter pulado aqui alguma vírgula sem ter. Deixa eu olhar aqui. Acho que é meus parênteses. Deixa eu apagar e fazer aqui de novo. Vou fazer ele bem maior aqui para ver. Vamos lá. Curva. Expressão. Curva. Expressão. X. Vírgula. A expressão 10x, né? 10x vezes 2 menos ln de x, né? 10 menos ln de x tem valor final. Vamos voltar para cá. Variável x. Valor final. Valor inicial 1. Valor final Euler ao quadrado. O que foi que deu? Deixa eu colocar aqui a função todinha, y igual a, se é algum comando que eu estou botando assim que não existe, y igual a 10x vezes 2 menos ln, opa, fiz sua divisão ali, ln de x, né? ln de x, não, tá aí, tá colocado sim, né? Ele fica assim. Então vamos lá de novo, para a curva. É bom que a gente vai pegando essa dificuldade para mostrar aqui a vocês. Vamos ver se eu até aumento isso aqui, ó. Vou botar isso aqui bem grande para poder escrever. Vou escrever aqui. Expressão x para essa outra aqui. Vamos lá. 10x vezes 2 menos ln de x. Olha, esses parênteses estão tudo certinho, tá? Então, um parênteses aqui, outro ali, pronto. 10 menos ln de x, variável x, valor inicial 1, valor final Euler ao quadrado. Agora deu certo. Vamos fechar aqui agora. Tá aqui, vamos diminuir aqui agora o nosso zoom. Pronto, tá aparecendo aqui as duas, porque eu tinha feito aquela, né? Ó. Pronto. Agora vamos como é que a gente vai conferir agora, né, pessoal? A nossa resposta, né? Como é que a gente vai conferir agora se nós acertamos ou não? Quais foram os valores que a gente encontrou lá? Vamos ver. Deixa eu vir para cá para a gente baixar aqui. Os valores máximo e absoluto eu disse que era 10 Euler e o menor valor absoluto era
0, tá bom? 10 Euler e 0. Coloquei aqui 10 Euler e 0. Vamos colocar y igual a 10 Euler. Tá vendo? Ó? 10 Euler passa exatamente lá no máximo absoluto, certo? E 0 já está lá, né, pessoal? Não vou nem colocar o 0, que já está vendo, termina lá a ponta dele lá no 0, ok? Ou seja, esse exemplo também está correto. Vamos agora para o terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo. Vou colocar aqui no quadro para vocês. Bom, a gente já sabe, raiz cúbica de 9 e 0. Viu? Então, x elevado a 2 terços. Essa é a função. Vamos apagar lá e vamos fazer agora o nosso. X elevado a 2 terços. Apagar. 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 E vamos olhar também as extremidades, né? X elevado a 2 terços. Menos 2 e 3, né? Menos 2 e 3. Vamos lá. Vou fazer do meu jeito aqui para não ter perigo de a gente errar. Curva. Aí expressão variável. Então vai ser x. Aí x elevado a 2 sobre 3. Tá certo? 2 terços. Aí variável x, valor final é menos 2 e 3, né? Menos 2 e o valor final era o 3. Acredito que seja isso, vamos conferir. Menos 2 e 3, menos 2 e 3, correto. Então vamos ver aí como é que ficou o nosso gráfico. Tá bem pequenininho ali, né? Que o zoom que a gente tinha dado. Dá um zoom maior para poder a gente observar ela. Tá aqui, ó, menos 2 e 3. A gente já sabe o zero, valor mínimo, né? Já deu valor máximo, que foi a raiz cúbica de 9. Então é y igual a 9 elevado a 1 terço. 1 sobre 3. Tá aí, ó, valor máximo absoluto. Então encontramos também de maneira correta, certo? Então verificado aí todos os exemplos. Assim a gente termina a aula. Muito obrigado. Valeu mesmo. Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. A primeira parte, máximos e mínimos. Vai vir ainda mais coisa. Vamos falar sobre aplicações de máximos e mínimos, otimização, teste da derivada primeira, teste da derivada segunda e ainda aplicações sobre máximos e mínimos. Tá bom? Então aguardem aí as próximas aulas. Obrigadão e até a próxima, pessoal.